Você já parou para se questionar se alguns vilões da Marvel são realmente vilões? É por isso que nesse vídeo aqui eu vou fazer a sua cabeça explodir, porque eu vou provar para você que muitos desses grandes vilões do universo Marvel que a gente tanto ama têm sim os seus lados humanos. Você vai curtir muito. Vamos lá! Fala aí pessoal do canal História Deles, eu sou o Doca e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou trazer aqui para vocês uma reflexão, para vocês repensarem se realmente alguns vilões da Marvel são mesmo vilões. A gente vai analisar o ponto de vista do lado dos vilões. Aí a gente vai pensar tipo, caramba, será que é realmente esse cara o errado da história? Então para mais vídeos como esse de análises, reflexões, coisas nerd, deixa o seu like aqui, clique em gostei porque esse feedback é muito importante, se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber vários vídeos de conteúdo nerd semanalmente e também as redes sociais com vários posts, com curiosidades, estão todas aqui na descrição. Então agora sim, vamos ver se esses caras são realmente vilões. Bom, se tem algo que vem acontecendo muito ultimamente, é essa questão de herói virar vilão, vilão virar herói, surgimento de mais anti-heróis nas diferentes editoras. E se tem uma editora, uma empresa que faz muito isso, com certeza é a Marvel. Por exemplo, o Deadpool, que eu já até trouxe um vídeo disso aqui no canal, no vídeo das maiores curiosidades sobre o Deadpool. Será que ele é realmente um cara do bem? Porque caso vocês não saibam, o Deadpool surgiu 11 anos depois do Exterminador da DC. O Exterminador lançou obviamente como um vilão, e ele é até hoje, porém o Deadpool também lançou como um vilão, porque ele estava copiando o Exterminador. E só com o passar dos anos, ele foi se tornando um anti-herói, um cara legal, um mercenário tagarela que todo mundo gosta. Outro grande exemplo é o Loki. Veja nos filmes, ele começou com o primeiro vilão, né, do filme lá dos Vingadores, e ele terminou em Vingadores Guerra Infinita morrendo como um herói, porque ele falou a frase que, na verdade, uma frase que foi usada contra ele no primeiro filme, que é a frase "Nós temos o Hulk". Nós temos um Hulk. Você tá entendendo mais ou menos aonde eu quero chegar com isso? Basicamente, muitos vilões, eles começam realmente como vilões, mas depois a gente vai vendo que tem sim os dois lados da moeda, digamos assim. Quer saber um grande exemplo disso? Os animes. O Vegeta em Dragon Ball começou o vilão e depois ele se tornou amigo do Goku. O Sasuke em Naruto virou renegado lá, depois se tornou amigo do Naruto. Então, a questão é que muitas dessas empresas, elas têm sim essa vontade, né? E eles acabam fazendo isso de transformar vilões em heróis ou anti-heróis. E essa coisa de mexer com os dois lados, na minha opinião, não sei vocês, comentem aqui, é algo muito legal, que diferencia muito o universo e sai desse clima clichê de herói contra vilão. Então agora, para explicar melhor para vocês que talvez não estejam entendendo, eu separei uma lista de vilões da Marvel que tem sim o seu outro lado ou que acabaram se convertendo durante os anos nos quadrinhos. E esses vilões são Magneto, Fanático, Galactus, Namor, Venom, Dr. Octopus e o Rei do Crime. Vamos começar pelo Magneto. Qual é a ideia principal do Magneto? Tanto nos filmes, a gente viu isso, quanto nos quadrinhos. É algo que fica bem claro na mente dele. Nós somos mutantes, portanto nós somos uma raça superior e a gente deve dominar os humanos. É isso que está na cabeça do Magneto. Aí você me pergunta, mas como que isso pode se tornar um herói? Seguinte, o Magneto surgiu lá para os anos 60, mais ou menos, e sim, ele surgiu como um vilão, assim como todos os outros, ele surgiu como um grande vilão, talvez o maior rival dos X-Men. E a ideia do Magneto era justamente essa que eu falei, de se sobressair sobre a raça humana. Só que muitos anos depois disso, inclusive eu falei disso em um vídeo aqui do canal, que foi o da luta do Homem-Aranha contra o Senhor do Fogo, que tá bem legal também. Nesse vídeo eu falei pra vocês que lá na década de 90, mais ou menos, a raça humana dentro dos quadrinhos estava no ápice da era anti-mutante. O que significa que os humanos estavam com muito preconceito contra os mutantes, tanto que essa foi a causa do Homem-Aranha sair na porrada com o Senhor do Fogo. Mas enfim, será que essa época de ápice da era anti-mutante não foi uma das causas do Magneto se tornar um cara tão revoltado assim contra a raça humana? Será que o errado é ele de começar com preconceito? Porque não foi ele que começou a ter preconceito contra os humanos, e sim os humanos que começaram contra os mutantes.
Tá entendendo mais ou menos aonde eu quero chegar? Fora que o Magneto, quando é necessário, ele realmente se une aos X-Men, e isso não é mentira. Duas provas disso. Primeiro no arco X-Men contra Vingadores, que o Magneto se uniu aos X-Men para lutar contra os Vingadores, tanto que ele saiu na porrada lá contra o Homem de Ferro. Outro grande exemplo são as Guerras Secretas, talvez um dos maiores eventos da Marvel em que o Magneto foi para outro planeta lutar ao lado de outros heróis. Então, pois é, você já entendeu mais ou menos a ideia da coisa. Outro vilão é o Fanático. O Fanático, ele teve lá a sua infância, ele foi meio irmão do Charles Xavier. Ele cresceu, eles nunca se deram bem, até que um dia Caim Marko absorveu lá a joia Cyttorak, que é uma joia extremamente poderosa que transforma ele em meio que um servo do demônio Cyttorak. Mas o Fanático, sim, ele surgiu como um inimigo dos X-Men, depois ele chegou a lutar contra outros heróis, como o Homem-Aranha, por exemplo. E depois disso a gente viu que o Fanático, na verdade, o Caim Marko, ele nunca teve essas ideias erradas de se tornar um cara incontrolável, um cara furioso pra tudo. Tanto que tem uma série de HQs que tá rolando sobre o Fanático, pra quem acompanha o canal Ei Nerd lá, o Peter tá falando. Essa saga, o que acontece é o seguinte, o Fanático ele meio que tá tentando se redimir, porque ele abandonou o demônio Cyttorak e resolveu usar esse absorvimento da joia Cyttorak dele para o bem das pessoas, para poder salvar as pessoas. Tanto que uma grande prova disso é que atualmente nas HQs da Marvel, o Hulk ele tá tipo demoníaco, ele tá super do mal, ele tá incontrolável. E nas últimas HQs do Fanático, ele saiu na porrada contra o Hulk para poder salvar os humanos ali que estavam em volta. Então isso é uma grande prova de que ele não é totalmente um vilão. Agora o Galactus, para quem já sabe e quem acompanha o canal, eu trouxe a história do Galactus aqui e resumindo bastante a origem dele, ele era um cara normal chamado Galan, de outro universo, né, outra realidade, só que o universo dele simplesmente entrou em uma radiação cósmica e explodiu. E ele foi o único sobrevivente e a única escolha dele quando ele sobreviveu era se entregar ao poder lá da Fênix Negra. Para quem quiser saber mais sobre essa história, a origem do Galactus, o link do vídeo tá aqui na descrição. Eu fiz um vídeo bem legal e bem completo. Mas o Galactus é praticamente um equilíbrio, entende? Ele é tipo a balança do universo. Ele devora mundos enquanto outros são construídos, entendeu? Outro grande personagem que muitas pessoas tipo, não gostam dele justamente por essa personalidade bipolar, digamos assim, dele, é o Namor. O Namor já chegou a fazer parte tanto de equipe de heróis quanto de vilões. Por exemplo, no arco Reinado Sombrio, que é um dos mais famosos da Marvel, eu também trouxe um vídeo que tá o link aqui na descrição também. Nesse arco, o Namor se uniu a Doutor Destino, Norman Osborn, Emma Frost, Capuz e o Loki. Então, nesse arco, ele se uniu a esse grupo que se chamava Cabala para poder tacar o terror em Nova York, dominar tudo, enfim. Mas, em contrapartida, teve outras sagas, por exemplo, uma que ele se uniu ao Quarteto Fantástico. Então, por conta dessa bipolaridade do personagem, não dá para saber se ele é realmente um vilão ou não. Eu considero ele um anti-herói, eu acho que a maioria de vocês também. Outro grande personagem que nem precisava de muitas explicações, porque acredito que vocês já sabem, até mesmo pelo filme dele, é o Venom. Ele surgiu como um vilão, sim, um vilão do Homem-Aranha, na verdade o maior rival dele. Mas em contrapartida, conforme o tempo, o Venom foi se adaptando ao corpo do Ed Brock e vice-versa, e os dois acabaram se tornando um anti-herói. O que significa que, na verdade, eles só matam pessoas do mal, bandidos. Eles não saem na rua matando civis, eles não são macabros, entendeu? O Venom, ele é um ser extremamente neutro. Ele, tipo, só quer matar quem é do mal e quer se vingar do Homem-Aranha a todo custo, né? Porque, como eu falei, eles sempre vão ser rivais, mas o Venom não tem ideias más. Outro grande exemplo que muitas pessoas já podem estar me xingando aí do outro lado por eu estar falando isso, mas é o Dr. Octopus. Para quem acompanhou, para quem leu, eu li inteira uma saga chamada O Superior Homem-Aranha. Resumindo bem a história para vocês, nessa saga o Dr. Octopus estava morrendo, então ele conseguiu trocar de mente com o Peter Parker e ele se tornou o novo Homem-Aranha. E ele queria ser um Homem-Aranha superior. Por isso o nome da saga. Então, quando ele se tornou o Homem-Aranha Superior, ele saiu dos Vingadores, ele arranjou briga com alguns heróis, sim, mas ele teve ideias muito boas. Por exemplo, com a sua inteligência, né, sua genialidade, ele usou a força do Homem-Aranha, as habilidades, enfim, para construir uma Ilha das Aranhas. Olha isso, ele queria fazer uma ilha para ajudar a cidade de Nova York. Então, será que a gente não deve se questionar, tipo, caramba, será que ele não fez isso, ele não tomou o corpo do Homem-Aranha só porque ele queria o bem da cidade, ele queria fazer as coisas na cidade do jeito dele?
Pois é. E por último e não menos importante, o Rei do Crime. Calma, eu sei que no nome dele já tem a palavra crime, que ele é um criminoso, mas calma, você vai entender. Teve uma saga, um livro que eu tenho aqui em casa, inclusive, que eu já li também, chamado Demolidor, o demônio do pavilhão D. E resumindo a história pra vocês, o Demolidor foi preso lá, Matt Murdock foi julgado e levado à justiça e ele acabou sendo preso. Só que quem tava lá na prisão era Wilson Fisk, o Rei do Crime. E eles acabaram tendo que trabalhar juntos, lado a lado, para poder sair da prisão. Só que no final de tudo, só o Demolidor saiu, só que no final da história, a mulher do Fisk morreu. Então ele acabou sendo solto da prisão pelo Matt Murdock, porque isso foi um pedido, o último pedido da mulher do Wilson Fisk antes dela morrer. Então, será que quando ele saiu da prisão, ele realmente não repensou em, tipo, sei lá, parar de correr atrás do Demolidor? Porque, pô, olha o que o Demolidor fez por ele. Mas e aí, e você? O que você acha de todos esses vilões que eu trouxe aqui nesse vídeo? Você conhece mais algum vilão que eu não falei aqui, que pode sim se tornar um herói ou um anti-herói? Um vilão que tem dupla personalidade? Comente aqui, porque eu quero saber de vocês. Comente também se você quiser uma história do Demolidor do Pavilhão D, que eu posso trazer, que é muito boa. Uma história do Superior Homem-Aranha ou dos Vingadores vs X-Men. Tem várias histórias que eu posso trazer, assim como eu já trouxe aqui no canal. Caso você seja novo, se inscreve aí e ativa o sininho para você receber vários vídeos de conteúdo nerd semanalmente. Aqui a gente não falta com os vídeos. Deixa o seu like para mim saber que vocês gostam desse tipo de vídeo, para me incentivar a continuar produzindo esse conteúdo para vocês. Então, muito obrigado pelo seu acesso. As redes sociais do canal estão todas na descrição e eu espero você numa próxima. Valeu e fui!